Bwana sifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Louvado Jesus. seja o Senhor Jesus. I'm very happy to be here Eu estou again. muito feliz em estar Nina aqui furaha hoje kuwa novamente. mahali hapa tena. And we thank you all for welcoming us here in E Tanzania. agradecemos todos vocês por nos Nawashukuru receber nyote kwa aqui na kutukaribisha tena Tanzânia. hapa Tanzania. We are here just to serve you Nós estamos aqui unicamente para servir as vocês, brothers and sisters como in the irmãos church. e irmãs na Kama igreja. wandugu na wadada katika maisha ya kanisa. I have been privileged to serve. Eu tenho tido há muitos anos o privilégio de servir os santos na África. Rehemika kuwatumikia watakatifu hapa Afrika kwa miaka mingi. And I really take you all in my E heart. vocês verdadeiramente moram no meu coração, In constant prayer, constantemente orando por that vocês. you all may reach the maturity Se vocês in alcancem a life. maturidade ninyi nyote espiritual. mweze kufikia kimo cha kuwa wazima katika uzima. This is the most important burden Este é o encargo of us mais here in importante these days que nós together with you. temos esses Mzigo dias mkuu aqui tulio juntos com nao vocês. katika mkutano huu pamoja nanyi. I don't care here if you shout or don't shout, if you are happy. Eu não me importo se aqui você grita, você não grita, se você está feliz exteriormente. Lakini ikiwa mambo hayo yote ni ya nje, isiyo ya rohoni. Como nós dissemos ontem, Kama vile tulivyosema jana, todas as coisas exteriores nós vitu não vya nos nje, importamos. mayowe na kuonyesha kwamba nini na nini, hiyo hatujali. The most important is how O mais is our importante é inside. como está o Yaliyo nosso makuu interior. ni nini ndani ya mioyo yenu. Here we are working for Aqui the estamos spiritual. trabalhando para Hapa as coisas tunashughulika espirituais. na kujenga mambo ya rohoni. We're not here Nós não for estamos religion. aqui por motivos Hatuko hapa kwa religiosos. ajili ya mambo ya kidini. We're not here for organizational things. Hatuko hapa Nós kwa não ajili ya estamos aqui mambo por ya motivos kimadhehebu. We are here organizacionais. to know how to conduct ourselves in the house of the living God. Tuko hapa Estamos aqui para tujifunze aprender jinsi a ya como nos kuenenda comportar na katika casa do nyumba Deus ya vivo. Mungu. And as the members of this household of the E living como God, membros Sisi desta kama família do ni Deus walio vivo, wa nyumbani humu ambaye ni nyumba ya Mungu, we must understand from the Word of God lazima nós tuelewe devemos kutokana na entender neno a la partir da Mungu, palavra how de He Deus really desired us to live our human life today, jinsi como Ele apendavyo deseja sisi que tuishi vivamos a nossa maisha vida yetu ya humana hoje. kibinadamu. especially that we know we are already in the last days. Ingawa Especialmente kama vile sabendo que tumejua, nós já tunaishi estamos katika nos últimos siku za dias. mwisho. The theme of this conference is the church life in the last days. Kichwa O tema cha desta mkutano conferência ama é cha a funzo vida da hili igreja ni nos maisha ya últimos kanisa dias. katika siku za mwisho. When I passed through Dar es Salaam on the 24th and 25th, Quando eu passei por Dar es Salaam no dia 24 e no dia 25, the saints in Dar es Salaam received two messages there, os santos em Dar es Salaam receberam duas mensagens. and we talked a bit about the coming of the Lord. E nós conversamos um pouco a respeito da volta do We all Senhor. need to be aware that the Lord is very near. Todos nós precisamos estar cientes que o Senhor está muito próximo de voltar. Even the Lord Jesus, when He was about to leave this world, Até mesmo o Senhor Jesus, quando ele estava a ponto de deixar esse mundo, all the words registered by Matthew, Mark, Luke and John, todas as palavras registradas por Mateus, Marcos, Lucas e João, concerning the last words of the Lord given to the disciples before He went to the cross. a respeito das últimas palavras do Senhor, dadas aos discípulos antes dele ser crucificado, He shared in two aspects. ele compartilhou dois aspectos. Firstly, He showed the external circumstances as signals, as signs of His coming. Primeiramente, ele mostrou as circunstâncias externas, os sinais da sua vinda. And on the aspect, He was touching the living of each one
preparing for his coming. Na kwa upande Em mwingine, outro aspecto, alihusika ele na estava maisha ya tocando o kila viver de mmoja, cada um, kujiandalia preparando para a kurudi sua kwake. vinda. So in the same principle, Katika Então, hali no hiyo mesmo hiyo, we princípio, hold in this 3 days conference, katika nós esperamos kongamano nesses hili 3 la dias de siku conferência, 2 messages today, leo, 2 mensagens ujumbe mara hoje, mbili, 2 messages tomorrow, na pia 2 mbili mensagens kesho, and 1 amanhã, message Lord's Day morning. na uma Jumapili, mensagem no último ujumbe dia mmoja. de We manhã. may at least give you a great panorama, a bird's eye view of the Lord's coming and ourselves. Na kwa Que nós ujumbe possamos, huo, pelo menos, lhes dar mara um ótimo tano, panorama, tutaweza uma kuwajulisha visão na geral da kuwajulishia volta do hali Senhor yote e de ya nós mesmos. kujiandaa na kujirekebisha ili arudipo atupate tukiwa tayari. In few minutes, I just want to aware you all that everything that is happening outside in the world concerning the wars, concerning things, are already related to the Bible. Nataka kuwajulisha Em ya alguns kwamba minutos, nós yote queremos mnayosikia apenas katika alertar mitandao vocês inaendelea, todos que tudo que vita está na nini huko acontecendo aí kote, fora no vyote mundo, com respeito às vishaandikwa katika guerras, neno. We etc., cannot já be estão todos people relacionados à that Bíblia. are disconnected with what is happening outside. Tusiwe Nós watu não podemos ambaye ser pessoas hatuelewi mambo desconectadas com o que está yanayoendelea kwa acontecendo aí sasa. fora. Although you have a daily living that is totally disconnected what is happening outside. Mesmo Ingawa você unaishi tendo um maisha viver diário que esteja isiyoambatana na desconectado com o yanayoendelea mundo kule aí nje. fora, But today, with the technology, we know in real time what is happening everywhere. Na mas kulingana hoje, com a na tecnologia, nós tuliyo sabemos nayo, em tempo yatu- real o que está letea mambo acontecendo kuyajua em hata todo tukiwa lugar. nyumbani yanayoendelea katika ulimwengu. This must be used for the purpose of the Lord. Basi Isto deve hivi ser vyombo usado tu ama para o vifaa propósito tulivyo do navyo Senhor. vinatumika kwa kujiandalia sisi kujua mambo ya Mungu. So all these things happening outside today. Basi Portanto, todas yanayoendelea essas katika coisas ulimwengu sasa, acontecendo aí Clearly fora that the hoje last days really are coming. yanatujulisha demonstram wazi que os kwamba últimos siku za dias mwisho estão realmente zimekaribia chegando. sana. According to the prophecies of the Lord Jesus. Kulingana na De acordo com as unabii profecias do Senhor uliotolewa na Bwana Jesus. wetu Yesu Kristo. I will leave this to share with you more detailed in tomorrow afternoon. Eu vou deixar esta parte para compartilhar com vocês mais detalhadamente para But amanhã. today I want to give the portion concerning ourselves. Hoje eu quero compartilhar a porção com respeito a nós mesmos. Yesterday the Lord gave us a word specifically toward the families. Ontem o Senhor nos deu uma palavra especificamente com relação Who às was yesterday famílias. afternoon? Quem esteve aqui ontem à tarde? Levante a Were you mão. blessed with the word of God yesterday? Você foi abençoado com a palavra de Deus ontem? Amen. So the Lord gave me the burden to share a bit more today and this afternoon. O Senhor me deu about o the encargo family de again. compartilhar novamente um pouco mais hoje à tarde com vocês sobre a família. Kuhusu mambo hayo ya kijamii asubuhi ya leo na hata huenda jioni. Because according to the word of God, Porque de acordo com a palavra de the Deus, salvation is prepared first of all for our family. a salvação está preparada primeiramente para a nossa família. Because the family is the closest to each one of us. Porque a família é o que está mais perto de cada um de nós. Even when the Lord Jesus, he said about the 10 commandments resuming 2 commandments. Mesmo quando o Senhor Jesus falou sobre os 10 mandamentos que se resumiram em apenas 2 mandamentos, to love God before everything with all your heart, all your strength, all your mind, right? ele disse: ame ao Senhor acima de tudo e com todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, certo? Love your what? Your neighbor as you love yourself, right? E o segundo, ame o seu próximo como a ti mesmo, certo? And who is your closest neighbor? Quem é o seu próximo? It's not the one that house. Não é aquela casa The ali. neighbor means the one who is closest next to you. O próximo quer dizer a pessoa mais próxima a você. And who is the one closest to you? Quem é a pessoa mais próxima de If você? you are married, Se você é casado, it is your wife é a sua esposa or your husband, ou seu marido. right?
certo? Or if your children, Ou seus children. filhos. Basi ikiwa mmepata watoto, wao ndiye majirani wa karibu kabisa. If you are a single one, you still live with your parents, the parents are your closest one. Basi Se ikiwa você wewe é ni solteiro kijana ama e mora com msichana, seus pais, hujaolewa, então os seus basi pais é o wazazi seu wako próximo. ndiwe majirani wa karibu sana na wewe. So everything begins with the closest ones. Basi Então, mambo ya Mungu tudo huanza começa na com o aliye karibu próximo. sana na wewe. Amen? Amém. We Amém? must understand this principle. Lazima Nós devemos tuelewe entender jambo esse hili. princípio. I will share one thing that related to the gospel. Basi Eu irei compartilhar nitagawana algo nanyi- relacionado ao nitagawana nanyi Evangelho. neno linalohusika na Injili. Many children of God Watoto Muitos wa Mungu filhos de wengi are Deus very burdened by the gospel. wana estão mzigo muito wa sobrecarregados And they com o want to Evangelho. go far away to preach the gospel. Injili. Na wanataka Eles querem ir kuenda muito mbali longe kwenda para kuhubiri pregar o Injili. For Evangelho. instance, many people in South America Huenda Muitas hata pessoas wengine na kutoka América do Sul Marekani, or in Europe, ama ou kutoka na Europa, oh, they say, oh, I want to go to Africa to preach the gospel. Ninataka todos kwenda eles kule dizem: Afrika Ah, kuhubiri eu quero Injili. ir para a It is África good or pregar o not? Evangelho. Ni vibaya Isso é ama bom ou vizuri? não? It is good. É Ni bom. vizuri. But Lakini they don't Mas- preach the gospel even to the neighbor. They don't preach. Mas eles não hawawezi pregam o kuhubiri Evangelho Injili nem para o kwa jirani próximo. zao. Huenda hata na watoto wao wenyewe hawahubiri. They don't preach the gospel to the classmates. Eles não pregam o Evangelho nem para os seus colegas de sala na escola. Wasomi wenzao ambao wanasoma nao. Or to their friends. Ou para os seus amigos. But they want to go to Africa to preach the gospel. Lakini wanataka Mas kwenda eles querem ir para para a África África kuhubiri pregar o Injili. Evangelho. Inaonekana ni Porque eles vema, parecem legal. This is not the commandment of God. lakini hii Mas esse si não ndio é o amri ya mandamento Mungu. de The Deus. commandment of God is Na amri O ya mandamento Mungu ni de hii. Deus é: take care of your neighbor first. Husika cuide na do jirani seu wako próximo kwanza. primeiro. Take care of the closest ones next to you. Husika na wao walio Cuide karibu na primeiro wewe dos que sana estão kwa perto de ubiri. você. If every one of us we do this, Ikiwa Se kila cada mmoja de wetu nós atatenda fizermos hivi, isso, the gospel will be preached everywhere. basi na o Injili Evangelho será itahubiriwa pregado kila por mahali. toda You understand parte. me? Mnanielewa? Você me For entende? instance, here we have around maybe 70 or 80 people. Na hapa Aqui nós temos huenda por volta tukiwa de watu 70 kama a 80 70 ama pessoas. 80 tuliokaa mahali hapa. If every one of us do according to the commandment of the Lord in His Word, Ikiwa kila mmoja Se cada wetu de nós atafanya fizer kama de amri acordo ya com o Mungu mandamento ilivyo, do Senhor que kutokana está na em Bwana sua wetu Yesu palavra, Kristo, doing the work with our neighbors, tukifanya compartilhando a kazi palavra ya com o nosso kuhubiria próximo, majirani wetu, with the closest one, wale com walio os karibu mais sana próximos. na and sisi. every children of God do the same, Na kila E mtoto se wa cada Mungu cada atende hilo filho de hilo, Deus the fizer o gospel mesmo, will reach the entire world. Injili o kwa njia Evangelho hiyo irá itafikia alcançar o ulimwengu mundo wote. todo. This is the spiritual principle. Hii ndiye jambo Este la é o rohoni. princípio espiritual. But we love to do great works, Lakini sisi Mas nós tunapenda amamos kufanya fazer mambo grandes makuu. to go obras, far away. Tunataka ir kwenda para mbali. muito It longe. seems nice, Inaonekana Isso ni nos vema, parece but this is legal, not practical. lakini hii mas não é prático. haionyeshi matendo. It doesn't mean that the Lord will commit someone to do so. Na Isso não quer dizer que o haimaanishi Senhor kwamba não irá Mungu comissionar atalazimisha mtu alguém a kutenda fazer hilo. Of isso. course He will do, Na Claro kwa que kweli ele irá. aweza, because also there is a need. kwa sababu pia Porque kuna também há uma hitaji. But in necessidade. our daily ordinary living, Lakini maisha Mas ya no kila nosso siku viver tunavyoishi, diário as comum, the children of God, kama watoto como wa filhos de Mungu, Deus, we must do this very practical with the closest one. lazima tujizoeshe nós precisamos kuweza kusaidiana ter na wale essa tulio prática nao com os karibu. mais And this próximos. begins with our house. Na hii inaanzia E isso nyumbani começa mwetu. com a Praise the nossa Lord. casa. Amen. So let's read some verses. Basi acha tusome Louvado mistari. seja o Senhor. Vamos ler alguns versículos. Matayo 24. Mateus 24. He speaks about, this is what the Lord Jesus spoke about His coming. Basi hapa Fala ananena sobre, kurudi- é quando Jesus kuhusu falou a kurudi respeito kwake. da The sua third volta. chapter of Matthew 24 is related to the prophecies of His next coming. Basi, O capítulo a todo de Matayo Mateus 24 24 está inahusika na relacionado às unabii profecias wa da kurudi sua kwake. segunda So vinda. it means that everything happening here is related to His coming. Basi yote Isso quer dizer que yanayohusiana tudo na que está mlango aqui wa 24 acontecendo inahusika está na relacionado kurudi à kwake. sua But I vinda. will not go through all the verses, just some verses to relate to the subject of this message today.
Mas eu não irei ler todos os versículos, apenas os versículos que têm a ver com a mensagem de hoje. Versículo 36 diz: But of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. Basi 36. Versículo 36. 36. walakini Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. wala mwana ila Baba pekee yake. Verse 37 says, But as the days of Noah were, so also will the coming of the coming of the Son of Man be. Kwa maana Versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. kuja kwake mwana wa Adamu. 38. For as in the days 38. before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered the ark. Kwa kuwa kama 38. vile Porquanto, siku assim zile como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. alivyoingia Nuhu katika safina. And did not know until the flood came and took them all away, so also will the coming of the Son of Man be. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Pay attention here. Prestem atenção aqui. Pay attention here. Prestem atenção aqui. It says the days of the coming of the Lord will be the same as happened in Noah's time. Aqui diz que os dias da vinda do Senhor serão iguais aos que aconteceu no tempo de And Noé. here mentioned that in the days of Noah they were eating and drinking. E aqui é mencionado que nos dias de Noé, eles estavam comendo e bebendo. Eles estavam se casando e dando-se em casamento. Parece que está tudo normal. The mention of Jesus in this verse Mas não, a menção que Jesus faz nesses relates versículos to the abnormal eating and drinking se refere ao fato deles estarem comendo e bebendo de maneira anormal and the abnormal marrying and giving in marriage. e da maneira anormal de se casarem e darem-se em All casamento. these practices in this mention of the Lord is related to the abnormal sinful manner. Todas essas práticas estão relacionadas, segundo o Senhor Jesus, à maneira anormal e pecadora. Noah's time was very bad and corrupted. Então, a situação no tempo de Noé era bem ruim e corrupta. Let's see now Genesis 6. Vamos ver agora Gênesis 6. Genesis chapter 6. Gênesis capítulo 6. Mlango wa 6. Yeah, I will read the verses and you follow me. It says, verse 5. No, I will read from the first one. Now it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born to them, that the sons of God saw the daughters of men, that they were beautiful, and they took wives for themselves of all whom they chose. And the Lord said, My spirit shall not strive with man forever, for he is indeed flesh, yet his days shall be 120 years. There were giants on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God came into the daughters of men, and they bore children to men. Those were the mighty men, who were of old men of renown. 1 to 4. Versículos de 1 a 4. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram. Verse 1 to 4. 4.
Gênesis 6, versículos de 1 a 4. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Tena baada ya hayo wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu wakazaa nao wana, hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Okay, here in these 4 verses, I will not enter into details. Aqui nesses 4 versículos eu não irei entrar em detalhes. Exactly the abnormal relation between the sons of God and the daughters of man. Fala exatamente a respeito da relação anormal entre os filhos de Deus com as filhas dos homens. The sons of God here is not related to us, but the fallen angels that followed Satan. Os filhos de Deus aqui não estão relacionados a nós, mas com os anjos caídos que seguiram a Satanás. The fallen angels came to take the daughters of man as their wives. Os anjos caídos vieram para tomar as filhas dos homens como por suas esposas. It was a totally abnormal and evil relationship. Era uma relação totalmente má e anormal, That brought up the abnormal children called the giants. que resultou em crianças anormais, chamadas gigantes. I will not explain this now. Eu não irei explicar isso agora, mas só para mostrar a vocês que isto é os tempos de Noé. Nos tempos de Noé estava acontecendo isso. And then the Lord said, it's enough. Então o Senhor disse: basta, I don't want this anymore. eu não quero mais isso. This is the corruption of mankind. Essa é a corrupção da humanidade. Mankind is so sinful that I don't want this mankind anymore. Essa humanidade é tão pecadora que não os quero mais. Then verse 5 says, Então o versículo 5 diz: the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Você percebe? A maldade do homem se havia multiplicado na terra. O Senhor viu isso. E todo o desígnio do seu coração era continuamente mal. It shows that this is the full corruption of mankind. Isso mostra a corrupção completa da humanidade. E hoje, irmãos e irmãs, a humanidade, a sociedade de hoje está indo pelo mesmo caminho de completa corrupção. Você e eu devemos estar cientes disso. Especialmente nos dias de hoje, com a tecnologia. Como eu disse, ela pode ser usada para os propósitos de Deus. Mas, na verdade, ela foi criada pelo inimigo para coisas malignas. Do you agree with me that through the technology, many evil things come into our house?
Você concorda comigo que através da tecnologia muitas coisas malignas entram em nossas casas? Especially reaching our children. Especialmente atingindo os nossos filhos? If we are not aware, even reaching us. Se nós não estamos alertas, atinge até mesmo nós. In a very creepy way. De uma maneira muito assustadora. This is the corruption way of reaching people today. Esta é a forma de corrupção que atinge as pessoas nos dias de hoje. Of course, in the days of Noah, there was not the technology. Claro que nos dias de Noé não existia tecnologia. Because of the influence of the fallen angels in that mankind. Mas por causa da influência dos anjos caídos naquele povo, They were doing the most evil things in the eyes of God. eles estavam, aos olhos de Deus, cometendo as práticas mais malignas. And today, with the influence of the evil ones, the enemy and his fallen angels. E hoje, com a influência daqueles que são malignos, das entidades e dos anjos caídos, The society also is being corrupted. a sociedade também está sendo corrompida. Maybe you ask me why you are sharing this. What is related to my family? Talvez você se pergunte, por que você está me mostrando isso? O que isso tem a ver com a minha família? Claro que tem a ver conosco. Because we have children in the schools. Porque nós temos filhos nas escolas. We live in this society. Nós vivemos nessa sociedade. We live in this corrupted society. Nós vivemos nessa sociedade corrupta. Our children are being educated through this corrupted society. Nossos filhos estão sendo educados nessa sociedade corrompida. Many things they are learning from this corrupted society. Eles estão aprendendo muitas coisas nesta sociedade. Through schools, Nas escolas, with the friends, com os amigos, what they see in the TV, o que eles veem na televisão, what they see in the phones. o que eles veem no telefone. All this is the way. All these are the way from where the evil things, the enemy will creep in the corrupted things to destroy. First of all, our families. Todos esses elementos são portas de entrada para influências malignas adentrarem e destruírem, corromperem nossas famílias. Outra coisa que corrompe nossa família, até mesmo nós, Is the politics. é a política. The politics. A política. I beg you, don't be involved in politics. Eu te imploro, não se envolva em política. Don't believe in the politics words. Não acredite nas palavras dos políticos. I know this man is very good. He's going to change my region. Oh, eu sei, esse homem é bom. Ele irá mudar a minha região. Não acredite We nisso. need to understand that this world just is dead in Satan. Precisamos entender que este mundo jaz no maligno. So the corruption of nowadays is much worse than the corruption in the days of Noah. Por isso, a corrupção de hoje em dia é bem pior que a corrupção nos dias de Noé. So it is a very big aware to us that the Lord is coming and the last days are just at the door. Por isso, é um grande alerta para nós que o Senhor está voltando nos últimos dias. Está às portas. E nós precisamos nos proteger e proteger a quem amamos, o nosso próximo. Louvado seja o Senhor. Versículo 6 diz: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Vê, o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração.
Irmãos e And the Lord irmãs, look to this society today. se o Senhor olhar para a sociedade hoje em dia, He is grieved in his heart the same way. seu coração irá ficar pesado, irá And the Lord is sofrer. grieved in his heart. Se faz o Senhor We sofrer, also need to have the same feeling. então nós também temos que sofrer junto. We cannot play around thinking, no, this is nothing to do with me. Nós não podemos levar na brincadeira, não, isso não tem nada a ver comigo. No, we all are related. Não, nós todos temos a ver com isso. But from this situation, we must be saved. Mas nós precisamos ser salvos desta So the situação. Lord said, verse 7. Versículo 7 diz: So the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, creeping thing and bird of the air, for I am sorry that I have made them. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Kwa maana na gairi ya kwamba nimewafanya. Lord Jesus. Senhor Jesus, Today the Lord, he has the same feeling. hoje o Senhor tem o mesmo sentimento. That's why according to his own prophecy, É por isso que, de acordo com a sua própria he will come profecia, to judge this world. atarudi tena kuhukumu ulimwengu, But as he promised to Noah at that time, na kama alivyoahidi wakati como ele wa Noa, prometeu a Noé not come naquele tempo, anymore to destroy the mankind with the deluge, basi ele não hatakuja virá tena novamente à terra, kutuondoa destruir a ama terra kutuharibu com um na dilúvio, gharika. with a big flood. Ama ou com hatatuondoa na uma gharika. grande The way the inundação. Lord will destroy this corrupted world today Basi Não, atakapokuja a maneira kuharibu que o Senhor ulimwengu hoje irá ulioharibika wa destruir sasa este huu, mundo will be corrompido by coming himself as the judge one and to finish with this corrupted world. basi yeye mwenyewe será atarudi ele kama, mesmo voltando jaji como mkuu reto juiz kuweza para kumaliza acabar com esse ulimwengu mundo wa sasa. corrompido. But you see, during that time, Na wakati Mas como ule, você viu, durante aquele tempo, o tempo the de Noé, entire society was corrupted. a watu sociedade wote inteira katika estava ulimwengu huo corrompida. walikuwa washaharibika. But verse 8 give us a hope. Na mstari Mas wa no nane versículo unatupa 8, o versículo 8 nos dá tumaini. esperança. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Machoni pa Bwana. Hallelujah. Aleluia. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Basi Mas Noé achou akapata rehema graça mbele diante za dos Mungu. olhos do Senhor. May the Lord, attention here please. Atenção aqui, por favor. Tuangalie. May the Lord say the same today. Poderia o Mungu Senhor aweza dizer o mesmo hoje? kusema kama alivyoambiwa Noa kwa sasa. May the Lord look to you and say, but Shadrach found grace in the eyes of the Lord. Mungu aweza Poderia o kusema Senhor ya hoje kwamba olhar para Shadraka, você e dizer: umeneemeka mbele porém, yangu. Shadrach achou graça diante dos olhos do Senhor? Musioka found grace in the eyes of the Lord. Aseme Mushoka, Porém, Musioka umeneemeka achou mbele graça yangu diante Bwana. dos olhos do Senhor? You may say that. Você pode dizer isso? So, brothers and sisters, Portanto, irmãos e irmãs, among this all corrupted world, neste Kulingana mundo na ulimwengu corrompido, ulioharibika, the Lord looked na Mungu alitazama o Senhor who busca found grace in his eyes. akaona por wale aqueles waliopata que rehema acham mbele zake. graça diante dos seus today, olhos. Na leo E He's doing hoje, the same. Ele está anafanya fazendo o hivyo mesmo. hivyo. He's looking for us Ele está Anatutafuta procurando sisi por tulio nós, kama Nuhu, who found grace in his eyes. que tuliyepata acharam rehema graça mbele diante yake. dos seus olhos. Is our living related to that the Lord may find grace in his eyes? Je, maisha O nosso yetu viver está yanaweza sendo vivido kutufanya de wale maneira a ambaye achar Mungu graça anaweza diante dos olhos kuneemeka? do Senhor? Why we are here in this Kuwaonea conference? neema? Why we are here gathered today? Kwa nini Por que tumeungana estamos hapa, reunidos hapa, aqui hoje? tumekusanyika hapa leo? Why we are here pay the price to stay 3 days together? Kwa Porque nini estamos tumelipa pagando o gharama preço tuweze de estarmos kuishi aqui hapa juntos siku por 3 tatu kwa dias. pamoja? I assure you Eu lhes that Ninakuhakikishia, the asseguro Lord is giving grace to you and me that we may find grace in his eyes. Mungu que o ameweza Senhor está dando kutupa graças a neema, você e a mim, wewe na mimi para que kuweza nós kupatikana possamos mahali hapa. encontrar graça diante dos seus olhos. And then the Lord said in verse 13,
Amém? Então o Senhor disse no versículo 13. Let's read the verse 9 first. Vamos ler o versículo 9 This is the primeiro. genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in his generations. Noah walked with God, and Noah begot 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Unaona? Você It was vê? mentioned in verse 8, one person, Ele foi mencionado no versículo 8, uma pessoa. but verse 9, he extended this one person to the family. Mas no versículo 9, ele expandiu de uma pessoa para a sua família. Akapanuliwa kuwa jamii nzima. Amen. But I want to call your attention here that Noah was a just man. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui, que Noé era um homem justo. If you are Noah, you must be a just man before God. Se você é um Noé, você deve ser um homem justo diante do If you Senhor. are a Noah's sister, you must be a Noah's sister as a just woman. Se você é uma irmã Noé, você deve ser uma mulher justa. Although it mentions Noah as a man, but it applies to us, man or woman, because we as children of God, doesn't matter. This is the example. Apesar dele ter mencionado Noé como um homem, isso se aplica a nós, homens e mulheres. Nós, como filhos de Deus, não importa, isso é um exemplo. Sote tunatokana na hali hiyo. And he says, perfect in his generation. Na ya kwamba E yeye ele diz, alipatikana mwenye haki íntegros entre os katika seus uzao huo contemporâneos. wakati huo. Now, I put the question. Agora eu faço uma pergunta. Is our living a just living and perfect living before the eyes of God? É o nosso viver, um viver íntegro, justo, diante dos olhos do Senhor? The just living means the righteous living according to the commandments of the Lord. Um viver justo e íntegro quer dizer um viver de acordo com os mandamentos do Perfect Senhor. living, perfect life is related to walking before God who is perfect. Um viver íntegro, um viver justo está relacionado a andar na presença de Deus, o qual é perfeito. Por que Noé foi considerado justo e íntegro? A próxima frase nos mostra o segredo. Noé andava com Deus. Amen. Hallelujah. Aleluia. What is to walk with God? O que significa andar com Deus? What is to walk? O que significa andar? To walk relates to the daily living, right? Andar está ligado ao nosso viver diário, certo? To walk is mean our conduct, our behavior. Andar está relacionado com nossa conduta, nosso To walk with comportamento. God means I am in His presence every time. Andar com Deus quer dizer, eu estou em sua presença a todo To tempo. walk with God doesn't mean that I walk this minute and then 1 hour later I don't walk and then I stop walking, then I walk again. Andar com Deus não quer dizer que eu ando com Ele alguns minutos, 1 hora depois eu não estou mais andando com Ele, eu paro de andar e depois eu volto a andar na sua presença novamente. To walk with God, it means to be with Him continuously. Andar com Deus significa estar com Ele continuamente. Wakati wowote. And it mentions tempo todo. Noah begot 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. E ele diz, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cam, Jafé. Of course, to beget 3 sons, he had to have a wife, right? Claro que para gerar 3 filhos, ele tinha que ter uma esposa, certo? So it means Noah, Então ele quer dizer, Noé, the 3 a sons, esposa, os 3 and then filhos, later on, 100 years later, when the ark was ready, e só depois
100 anos depois, quando a arca já estava pronta, walipokuwa wameandaa merikebu, the three sons got married os na 3 watoto filhos se watatu walikuwa casaram. wameoa. because at the time they entered into the ark, they were 8. Maana wakati Porque na walipokuwa época em que eles wakiingia entraram na katika, arca, eles eram em 8. merikebu walikuwa 8 ama safina. Remember what I'm saying, okay? Kumbuka yale nayasema. Guarde esta informação, Mstari wa ok? 11. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. So God looked upon the earth, and indeed it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. Versículo 11 e 12. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Let me ask you, Hebu nikuulize. is there Deixe-me any lhe salvation perguntar. for this world? Hapa Existe unaweza ona salvação wokovu para este katika mundo? ulimwengu wa namna hii? In this situation, Katika Nesta hali situação? ifananayo kama hii. God said, it's enough. Mungu Deus akasema disse, tosha. I'm basta. sorry, Najuta. but I Sinto will end muito, this. mas eu Nitawamaliza. colocarei um When the fim Lord nisto Jesus tudo. said, when the coming of the Son of Man will be as in the days of Noah, it seems that the situation today is the same or worse. Basi angalia. Quando o Senhor Bwana Yesu disse aliposema que a vinda do wakati Filho wa seria como kurudi nos kwa dias de Noé, mwanadamu, se parece ulimwengu muito com a utakuwa situação kama de hoje em wakati wa dia. Noa. A mesma Alimaanisha. situação ou Kwa ainda hivyo tuangalia pior. kwamba mahali tunaelekea ubovu na uharibifu utakuwa umezidi. But praise the Lord. Lakini Mas Bwana louvado asifiwe. seja o Senhor. Among this corrupted world, Katika Neste ulimwengu mundo uliojaa corrompido, uharibifu huu, there was a family that found grace in the eyes of the Lord. kulikuweko Existiu uma jamii família iliyopata que neema encontrou mbele graça ya diante Mungu. dos olhos do Senhor. And the Lord gave to this family of not only to Noah, E o Senhor deu a esta família, e não só a Noé, si kwa Noa peke yake, because of course Noah, he also was transmitting to his family what he received from God himself. maana Noa huyu porque, alikuwa claro, anapokea Noé estava kutoka kwa também Mungu transmitindo mambo para haya a sua mazuri, família aliweza o que ele kuachia tinha katika recebido do jamii próprio yake. Deus. Na wote wakawa wenye haki. Verse 13 says, Mstari wa 13 unasema, and God said to Noah, the end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. Make yourself an ark of gopher wood. Make rooms in the ark and cover it inside and outside with pitch. Versículo 13 diz: Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Ukaifunike lami na nje kwa lami. Yeah, make yourself an ark. basi Faça jitengenezee uma safina. arca. Make yourself an ark. Jitengenezee Faça safina. uma It means arca. edification. Maana yake Isso ni significa kukomaa. edificação. The ark today Ah, A arca hoje safina kwa sasa is, in one hand, related to the church. kwa upande mwingine está, por um lado, inamaanisha relacionada à kanisa. igreja. When we are building the church today, Tunapojenga Quando estamos kanisa kwa edificando a sasa, igreja together hoje, with the saints, pamoja junto na com os watakatifu, santos, together with our family, pamoja junto na com as jamii nossas zetu, famílias, we are building the ark for our salvation. nós estamos tunajijengea construindo safina a ya arca wokovu para a wetu. nossa By salvação. other hand, Kwa upande Por outro mwingine, lado, the ark relates to Christ himself. a arca se refere ao próprio Cristo. Cristo mwenyewe. Of course, when we speak about the church, Claro que quando Kwa falamos upande a mwingine, respeito da tunaponenea igreja, kanisa, we speak about the body of Christ. falamos tunamaanisha sobre mwili o wa corpo de We also Cristo. speak about the hand, who is Christ. Na Falamos tunahusika também sobre a pia cabeça, kunenea a qual Kristo é kama Cristo. kichwa cha kanisa. So we can say the ark relates to the triune God and
the church. Portanto, podemos dizer que a arca se refere ao Deus triuno e à igreja. na watu wake We aliyowaokoa. can relate the ark to Christ and the church. Tunaweza Nós podemos kumwezesha associar a safina arca kuwa a ni Cristo e à igreja. na kanisa. To be what? Para ser o quê? To be our way of salvation. Para Ili ser o wawe nosso meio de njia ya salvação. wokovu wetu. What will save me and my family? Christ and the church. O que irá me salvar e salvar minha família? Ni Cristo na e a kanisa. igreja. Amen. If I live Christ and the church daily with my family, I am being saved. Nikiishi Se eu maisha ya viver Cristo e a kanisa igreja kila siku, hoje, junto com a mimi minha na família, wanangu eu serei ninaokolewa. salvo. Praise the Lord. Amém. Louvado seja o Senhor. Verse 17. Basi Bwana Então o anakanena Senhor katika disse mstari wa no versículo And behold, I 17: myself am bringing flood waters on the earth to destroy from under heaven all flesh, in which is the breath of life. Everything that is on the earth shall die. Na tazama, Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra ya perecerá. mbingu, kila kilichoko duniani kitakufa. Verse 18. But I will Versículo establish my 18. covenant with you, and you shall go into the ark. Attention now. You, your sons, your wife, and your son's wife with you. Lakini Contigo, nitafanya porém, agano langu estabelecerei a nawe, minha aliança. kuwa dhabiti. Entrarás na Nawe arca. utaingia Preste katika atenção safina, agora. wewe Tu e na teus wanao, filhos, na e mkeo, tua mulher, na wake e as zao, mulheres nao de teus filhos. pamoja nao. Praise the Lord. Louvado seja o So, Senhor. We cannot leave behind those who the Lord gave us. Kwa hivyo, Nós não podemos tusiwache deixar para nyuma trás wale aqueles wa que o nyumbani Senhor mwetu nos ambaye deu. Mungu ametupatia. When the Lord relate to you, Mungu Quando o Senhor se relaciona com você. anapoelekeza wewe, when the Lord relate to me, Quando o Senhor se relaciona mimi, He comigo, relate to us, quando Ele se relaciona conosco, to our neighbors. com os kwa nossos waliomo próximos, nyumbani mwetu ni majirani zetu, That here is the wife, the sons, and the wives of the sons, or the daughters and the husband of the daughters. unaona? aqui está as esposas, os filhos, as esposas dos filhos, as filhas ou os maridos das filhas. So this is the first time Esta é a Hapa ni mara primeira ya vez kwanza. that is very clear mention about the salvation of the household. Basi que hapa está tunaona claramente mfano mencionada wa sobre a wokovu salvação wake. da Praise the família. Lord. Amen. Louvado Only seja o the Senhor. household of Noah was saved in that flood. Jamii ya Somente Noa a peke família yake de tu Noé foi salva no iliokolewa dilúvio. wakati huo wa gharika. But I'm sure, brothers and sisters, Na nina Mas eu hakika tenho certeza, wapendwa, irmãos e that irmãs, since Noah received the command of the Lord to build the ark, Noa que durante, alipopokea desde amri kutoka que kwa Noé Mungu ajenge recebeu a safina, ordem he para spoke construir a arca, daily after day to his wife and the sons. We need to build that together. basi, ele falou najua ya kwamba diariamente Noa para sua kila esposa e seus siku filhos que eles alinenea tinham que mkewe construir a na arca wanawe juntos. ya kwamba wajenge kwa pamoja. As we shared, I think in Isongo last conference, I think concerning this, that Noah took how many years? 100 years to build the ark. Tulikuwa Quando tukinenea mambo compartilhamos, haya acho que em kule Songo, Isongo na mwaka última jana, conferência, ya se eu não me kwamba engano, Noa a respeito alichukua disso, miaka 100 quantos anos demorou kujenga Noé? safina. Quantos anos? All Levou the day, 100 every anos day, para construir a arca. he was instructing the family, we are building the ark for our salvation. I need you. You need together with me. Let's do together this. Basi, alikuwa Diariamente akiendelea ele estava jamii instruindo yake a família. kila wakati Nós estamos ya construindo kwamba a arca wewe para a mwanangu, nossa mke salvação. wangu, Eu preciso tujenge de kwa vocês. pamoja, Nós maana precisamos hii ndiyo construir itakuwa juntos. wokovu wetu. Vamos fazer isso You juntos. must show to your family that Christ and the church is your salvation. Lazima ujulishe Precisamos jamii mostrar yako para ya nossa kwamba família que Kristo Cristo na e a kanisa igreja são a ndiyo nossa wokovu wetu. salvação.
When I say our salvation, I don't relate that the church is our salvation of eternal life. No, only Christ gives us eternal life. Quando eu digo nossa salvação, eu não quero dizer que a igreja é a nossa salvação para a vida eterna. Não. Somente Cristo nos dá vida Our eterna. salvation is salvation from this corrupted world. Quando eu quero dizer, o que eu quero dizer com salvação é a salvação deste mundo corrompido. Of course, when we speak about the church life, Claro que quando falamos sobre a vida da the church igreja, life passed through many turmoils. a vida da igreja passou por várias Since the turbulências. church was established by Christ Jesus himself. Desde quando a igreja foi estabelecida por Cristo Since Jesus. the very beginning of the church life in Jerusalem. Desde o princípio da vida da igreja em Jerusalém. In these 2,000 years of the history of the church. Nesses 2000 anos de história da igreja. 2000 zilizopita kanisa limepitia katika misukosuko mingi. The main goal of the enemy was to destroy what? The church. O alvo principal do inimigo era destruir o quê? Destruir a igreja. To destroy the church life as the Lord wants to have. Destruir a vida da igreja como o Senhor deseja ter. Because to destroy the church as the Lord wants is to destroy the means of salvation of this corrupted world. Porque destruindo a vida da igreja como Deus deseja, Ele destrói o meio de salvação deste mundo corrompido. That the enemy comes to avoid, to impeach us to preach Christ. Vocês me compreendem, irmãos? O inimigo vem para nos prejudicar, para prejudicar Cristo, e também para nos prejudicar e desafiar a igreja. Porque Cristo veio para a sua igreja. Ele morreu pela igreja. Ele deu sua vida pela igreja. Portanto, a igreja é muito importante para Cristo. The church built up will be also our salvation. Porque Cristo sabia que a igreja edificada seria para a nossa salvação. Do you agree with me? Vocês concordam comigo? Why we are here today? Por que estamos aqui hoje? You can say, brothers and sisters, that in the church life, in the proper church life, we are really saved. Porque, irmãos e irmãs, posso dizer que na igreja, numa vida da igreja adequada, nós estamos verdadeiramente salvos. Salvos de toda a corrupção aí fora. Salvos da política, do mundo religioso. Need also to purge out from our midst anything that comes from the bad religion. Por isso precisamos tirar do nosso meio tudo que vem da má religião. In these 2,000 years of history of the church, nesses 2000 anos de história da igreja, the church was contaminated and was poisoned by many religious practices. A igreja estava contaminada, estava envenenada com várias práticas religiosas. This was the way of the enemy of creeping himself into. Essa foi a maneira rasteira do inimigo de entrar. To bring impure things. Trazer práticas impuras, contaminar as coisas, To destroy the proper edification of the church. destruir a edificação adequada da So igreja. we need to be aware. Nós precisamos estar We need cientes. to have discernment in our spirit. Nós devemos ter o discernimento no nosso To espírito. purge out everything that doesn't belong to Christ. Retirar tudo que não pertence a Cristo. The Lord wants to build His church in a pure and in a complete way. Para todos nós edificarmos a igreja de modo puro e completo. So praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Chapter 7, No capítulo 7, verse 1 says, versículo 1 Then diz: the Lord said to Noah, Come into the ark, you and all your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation. Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Verse 7. So Noah with his sons, his wife, and his son's wife went into the ark because of the waters of the flood.
Versículo 7. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. pamoja naye kwa sababu ya maji ya gharika. And the flood came, and the rain came for 7 days, for 40 days. E o dilúvio veio e a chuva veio por 40 Verse 13 dias. says, on the very same day, Noah's son, Shem, Ham, and Japheth, and Noah's wife, and the 3 wives of his sons with them entered the ark. Versículo 13. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cam e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Wana wa Nuhu na mkewe Nuhu na wake watatu wa wana pamoja naye. And everything was destroyed, brothers. E tudo foi destruído, irmãos. Kilichobaki nje ya safina kiliharibiwa. In verse 22, 23 said everything was destroyed. Versículo 22, 23 diz que tudo foi destruído. And the end of verse 23 said, E no final do versículo 23 they diz: were destroyed from the earth. eles foram extintos da terra. Only Noah and those who were with him in the ark remained alive. Somente Noé e aqueles que estavam com ele na arca permaneceram vivos. Amen. Praise the Lord. Louvado seja o Now I ask Senhor. you, Agora eu te pergunto: you want you and your beloved to remain alive? você quer que você e sua família permaneçam vivos? Amen? Amém? You see the relationship with the household, the Lord looked to it as an entire thing. Você viu que o relacionamento com a família, a casa de Noé, o Senhor o considerou por completo? Praise the Lord. Amém. Louvado We need to seja o understand this Senhor. principle. Nós precisamos entender este Now princípio. let's read another verse. Agora vamos ler outro versículo. 1 Peter chapter 3, verse 18 to 20. 1 Pedro 3, 18 ao 20. Verse 18 to 20, it says, Versos it's also 18 ao related 20. to Noah, right? It says, for Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, and he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit, by whom also he went and preached to the spirits in prison, who formerly were disobedient, when once the divine long-suffering waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is, 8 souls, were saved through water. 18. 1 Pedro 3, 18 até 20. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Wachache, yani watu 8 waliokoka kwa maji. Praise the Lord. Amen. 8 souls. Watu 8 tu. 8 souls, one family. Louvado Watu seja o 8 Senhor. toka katika nyumba moja. 8 I'm not almas, speaking about uma here família. the entire church, okay? Eu não estou aqui hoje para falar da igreja Because the toda, church is composed by families. porque a igreja é composta por famílias. But I want to stress here their family, the family, Eu quero enfatizar aqui a família, your family. sua família. Ama nyumba yako. Don't care for other families. Não se importe com outras famílias. No, I don't mean don't care. I mean put your attention first to your family. Eu não quero dizer não se importe, eu quero dizer ponha sua família em primeiro lugar. Amen. Amém. Amém? Victor, how many children you have? Vitor, quantos So it filhos is você tem? Victor, his wife, and 3 3. children. Então é Vitor, a sua esposa e seus 3 This is your filhos. family. Esta é a sua família. This is your burden. Este é o seu This is encargo. the closest to you. Esses são os seus próximos. Your burden is to save the entire family.
O seu encargo é salvar toda a sua família. Not only to save for eternal life, Não somente salvá-los para a vida eterna, but to keep them safe into the proper environment to be saved from this world corrupted. mas mantê-los salvos dentro de um ambiente adequado para salvá-los desse mundo corrupto. Many people Amém? say, "Oh no, my entire family is saved and was washed by the blood of Jesus. I'm happy." Muitos dizem, mas a minha família inteira já está salva, ela foi lavada pelo sangue de Jesus. Eu já estou feliz com isso. Okay, by eternal life it's okay. Tudo bem, para a vida eterna, está tudo bem. For the New Jerusalem, they are Para a okay. Nova Jerusalém, eles estão salvos. But if they don't walk in the presence of the Lord as Noah walked with God, this will be a problem when the Lord Mas se eles não andarem na presença do Senhor, assim como Noé andou, isso será um problema para o Senhor. Do you understand me? Você me entende o que eu quero dizer? So we need to bring our entire family to walk in the presence of the Lord daily. Então, nós precisamos trazer nossa família inteira para andar na presença do Senhor diariamente. I like to give the example of my Eu gosto de dar o exemplo da minha família. my two children. Os meus 2 filhos, The Lord gave the chance for them by mercy to have a university. eles tiveram a chance, por misericórdia do Senhor, de se formarem na universidade. Both are very well Os employed. 2 estão muito bem empregados, They have their jobs. eles têm os seus empregos, One is married. um é casado, My daughter is almost to, soon will be get married in minha September. filha irá se casar em setembro, Lucas already has his Lucas family. já tem a sua própria família, Deborah will have her Débora terá sua própria família. Humanly speaking, Humanamente falando, I should be very eu deveria estar muito feliz, because humanly speaking they are doing porque humanamente falando, eles estão indo muito bem. well. But I always tell them, Mas eu sempre digo para eles, of course I'm happy. claro with que eu you, estou feliz com vocês, but my full joy mas a minha alegria completa will always be when you keep walking before the presence of the Lord. sempre será ver vocês permanecendo, andando na presença do Senhor. Amen. Amen. The Lord may be happy O with Senhor you, pode estar feliz com vocês, humanamente falando. but if you don't walk in His Mas se presence, vocês não andarem na presença dele, nothing of this will be account mas before nada God. disso será levado em consideração diante do Senhor. Even I dare to say, Eu até ouso a dizer, if they didn't have their job, se eles não tivessem o trabalho deles, maybe in a very difficult talvez numa situation, situação muito difícil, but they were walking before the mas se Lord, eles estiverem andando na presença do Senhor, this was the most important. isso seria o mais importante. So let's change our values. Então vamos mudar os nossos valores. We want our best to our Nós children. queremos o melhor para os nossos filhos, humanamente falando, profissionalmente falando, But you must say, I want my best for my children spiritually mas você speaking. deve dizer, eu quero o melhor para os meus filhos, espiritualmente falando. They also may find grace before the eyes of the Lord. Que eles achem graça diante dos olhos do Senhor. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Okay, let's now go to Exodus. Ok? Vamos agora para Êxodo. I will change a bit the order of the message. I mean the time of the message. Eu vou mudar um pouquinho a ordem da mensagem, o tempo da mensagem. I was going to share something this afternoon concerning the New Testament, but I couldn't finish here the examples of the Old Testament, so this afternoon I will go through still the Old Testament, okay? Eu ia compartilhar esta tarde algo sobre o Novo Testamento, mas eu não pude terminar os exemplos do Antigo Testamento. Então, esta tarde eu continuarei no Antigo Testamento, ok? Okay, now let's go to Exodus 12. Vamos então para Êxodo 12. You see, in Noah's time, Noah and his family was delivered from the
corrupted No world. tempo de Noé, Noé e sua família, ele era o líder do mundo, no mundo corrupto, ulimwengu ulioharibika. That the Lord prepared to deliver que o them. Senhor preparou Mungu para os aliandaa livrar. kuweza kuwaondoa. Now in Exodus 12, it speaks about other deliverance. Êxodo Na 12 hapa, fala sobre outros Kutoka livramentos. mlango wa 12 inazungumzia ukombozi wa aina nyingine. It speaks about now the history of the people of Israel captive in Ele Egypt. fala agora sobre o Inazungumzia, povo de Israel cativo no wana wa Egito. Israeli wakiwa katika utumwa kule Misri. And then now in Exodus 12, it speaks about the time they are prepared to leave the Egypt, to leave the E agora world. em Êxodo 12 fala sobre o momento que eles estão se preparando para deixar o Egito, deixar o So it mundo. was also a kind of Isso salvation. também Na é um pia tipo hapa de salvação. inanenea uokovu wa aina nyingine. And here we see again the E aqui family. nós vemos Na novamente pia a katika, família. hali hii ya Kutoka 12 pia tunaona jamii. Verse 1 says, Versículo 1 Mstari diz: wa kwanza unasema, Now the Lord spoke to Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, This month shall be your beginning of months. It shall be the first month of the year to you. 1 and 2. Versículo 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Verse 3 and 4, Speak to all the congregation of Israel, saying, On the 10th of this month, every man shall take for himself a lamb, according to the house of his father, a lamb for a household. And if the household is too small for the lamb, let him and his neighbor next to his house take it according to the number of the persons. According to each man's need, you shall make your count for the lamb. Versículos 3 e 4. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Na nyumba yake, na watwae mwanakondoo moja kwa kadiri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya ulaji kwa kila mtu, ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwanakondoo. Louvado seja o So Senhor. you see a lamb, one lamb for each household. It means the salvation comes through this lamb. Você percebe? Um cordeiro para cada família. Isso quer dizer que a salvação vem por meio deste cordeiro. Yeah. Okay. The lamb for one household. Um cordeiro Kondoo por huyo família. kwa kila nyumba. The salvation for the A household. salvação para a Wokovu família. kwa kila nyumba. And this lamb relates to Christ as the Lamb of God. E esse cordeiro se refere a Cristo como o Cordeiro de Deus. Here is the shadow. The reality is Christ as the Lamb of Aqui God. está uma sombra da realidade de Cristo como o Cordeiro de Deus. And this lamb shall be E killed. esse cordeiro deveria ser morto. They would eat the meat of this blood. Eles of deveriam this lamb, comer a carne deste cordeiro for them to be strengthened. para eles serem fortalecidos. Remember, to eat as household. Okay? Lembrem-se, comer em família, ok? It means everyone eating Isso Christ. quer dizer todo mundo comendo Cristo. Because for you to go out Egypt, you need to be first of all strengthened. Porque para você sair do Egito, primeiro você precisa se fortalecer. To be saved from this world, you need to eat Christ every day. Para ser salvo deste mundo, você precisa comer Cristo todos os dias. Amen. It's not enough you to eat Christ and your wife and your children eating the TV, the world of things.
this will not save your family. Não é suficiente você se alimentar de Cristo e a sua esposa e seus filhos se alimentarem da televisão, de coisas mundanas. Isso não irá salvar a sua família. Você precisa trazer este cordeiro para degustar junto com a sua família. Você precisa gastar tempo com a sua família na palavra de Deus. Nós precisamos gastar tempo com nossa família em oração. Nós precisamos ter tempo para comer juntos a palavra de Deus que representa o próprio Cristo. E também, quando o cordeiro é morto, o sangue é vertido. Versículo 7 diz: They shall take some of the blood and put it on the two doorposts and on the lintel of the houses where they eat it. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. Amém. And then in verse 11. Versículo 13. Now the blood shall be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. Tena mutamula hivi, mutakuwa mumefungwa viuno vyenu, mumevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu 11. Only, no, 13. Okay. Na ile damu 11. Não, versículo 13. 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Praise the Lord for the blood. Bwana asifiwe kwa ajili ya damu. The blood that was covering the entire house. Louvado seja o Senhor pelo sangue. Why the O sangue que cobria toda a Kwa casa. nini walipaka katika mimo na mimo ya milango? Porque na nas ile ombreiras paa e na nini verga yake? da Because porta. it should be a sign for the judging angel passing over the house when he sees the blood of the lamb. He says, there is salvation in this house. Basi huyu malaika wa kuua atakapopita akiona damu ataona kwamba Porque kuna isto wokovu deveria katika ser um nyumba. sinal para o anjo destruidor, para quando ele passasse pelas casas, ele viria o sangue do cordeiro e diria: há salvação nesta casa. Isto quer dizer, toda esta casa está salva. Our entire family may be saved Basi Por wale isso, nós walio devemos nyumbani nos mwetu importar com a wote nossa família. waweze kuokolewa. and walking in the presence Que a of nossa the Lord. família Waweze inteira seja kuenenda katika salva. uwepo wa Mungu. This is wonderful sign. Hii ni ajabu. E andando na presença do Senhor. Kula Yesu, To apply the blood, Isso é um sinal kutumia damu yake, maravilhoso. to cleanse our Se alimentar de daily Jesus, life with the blood of aplicar o Jesus. kusafisha sangue, maisha yetu ya kila siku na damu ya Yesu. This must reach each one of purificar us o in our nosso family. viver Lazima diário com o tuweze sangue de kufikiwa na Jesus. jambo hili kila nyumba. Praise the Lord. Amen. And Isso then é para cada this um is de nós em another nossa example. família. Then the third example Louvado Mfano seja mwingine o Senhor. nauleta watatu. is the household of Rahab. Este the é um prostitute. outro exemplo. Basi E agora nyumba ya o Rahab, terceiro exemplo. aliyekuwa kahaba. Let's go to Joshua, É a chapter casa 2. de Raabe, a prostituta. Kitabu cha Joshua mlango wa pili. You Vamos know ler this, Josué capítulo history? 2. Mnajua historia hii? This is when the spies went Você into conhece esta Jericho história? to see the situation. Basi hapa ndipo Fala sobre alitumwa, quando dois espias entram em wachunguzi Jericó kwenda para Yeriko espiar kuona a nchi terra. ambapo wana Waisraeli watairithi. And then we know that when they entered, they arrived to a house.
exactly the house of Rahab, the prostitute. Na tunajua E nós alipoingia sabemos que katika quando nchi eles hiyo adentram a Jeriko, cidade, eles walimalizia encontram wakiingia uma katika nyumba ya casa, Ahab. a casa de Raabe, a prostituta. Hidden them, hide them, right? When the people came to look for these two men, two Basi spies. walipoenda E kuchunguza Raabe nchi os hiyo, esconde na wenye quando nchi o povo vem wakawatambua, à procura desses walipokuwa dois wanatoroka espias. walijificha katika nyumba ya Ahab. So Rahab told them. Na Ahabu akawaambia, Então Raabe disse a told eles, them. akawaambia, Verse 8. mstari wa 8, versículo Now 8 before they a lay 11. down, she came up to them on the roof and said to the men, I know that the Lord has given you the land, that the terror of you has fallen on us, and that all the inhabitants of the land are faint-hearted because of you. Verse 10, for we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt, and what you did to the two kings of the Ammonites who were on the other side of the Jordan, Sihon and Og, whom you utterly destroyed. And as soon as we heard these things, our heart melted. Neither did there remain any more courage in anyone because of you. For the Lord your God, He is God in heaven above and on earth beneath. Until verse 11. 8 to 11. 8 a 11. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Yani Sihoni na Ogu, muliowaangamiza kabisa. Na mara tuliposikia hayo, mioyo yetu iliyeyuka, wala haukusalia ujasiri wowote katika mtu awaye yote kwa sababu yenu, kwa kuwa Bwana Mungu wenu, yeye ndiye Mungu katika mbingu na katika nchi chini. Praise the Lord. Amen. Louvado seja o Senhor. Você viu o coração desta mulher? She recognized God as the Lord. Ela reconheceu Deus como Senhor. Actually, this was the way for her to be saved. Na verdade, este foi o modo dela ser salva. She heard all the news, Ela ouviu as and notícias her da heart época, was in fear. e o coração dela ficou amedrontado. Then, in verse 12, Então, no versículo 12, ela we can implora. consider this like a prayer. Podemos considerar isso como uma oração. Because these two spies, they were related to the people of Israel. Porque esses dois espias, eles eram da parte do povo de Israel. So her beg here was a kind of prayer. E ela suplica aqui, né, como uma oração. Prayer as well. Essa deve I ser mean, a the nossa principle oração here in também. verse 12. O princípio aqui do versículo 12 e 13 é: Now therefore, I beg you, swear to me by the Lord, since I have shown you kindness, that you also will show kindness to my father's house, and give me a true token, and spare my father, my mother, my brothers, my sisters, and all that they have, and deliver our lives from death. Amen. Basi sasa, Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para convosco,
também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Ya kwamba mutawaponya hai baba yangu na mama yangu na ndugu zangu wanaume na wa kike na vitu vyote walivyo navyo na kuokoa roho zetu na kufa. Amen. Amen. Then verse Amém. 14 to 16 says, so the man answered Versículo her, 14 our lives ao for yours, 16. if none of you tell this business of ours. And it shall be when the Lord has given us the land, that we will deal kindly and truly with you. Then she led them down by a rope through the window, for her house was on the city wall. She dwelt on the wall. And she said to them, get to the mountain, lest the pursuers meet you. Hide there 3 days, until the pursuers have returned. Afterward, you may go your way. Wale wanaume Então wakamwambia, lhe disseram os "Uhai homens, wetu, a nossa badala ya vida uhai responderá pela ikiwa vossa, se não denunciardes hamuitangazi esta habari ya nossa missão. shughuli E será, yetu. pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Wale wanaowafuatia wasije wakawapata, mkajifiche huko siku 3, hata wao wanaowafuatia watakaporudi, kisha enendeni zenu. Now, attention to verse 17 and 18. It says, so the man said to her, we will be blameless of this oath of yours, which you have made us swear, unless, when we come into the land, you bind this line of scarlet cord in the window, through which you let us down. And unless you bring your father, your mother, your brothers, and all your father's household to your own home. Amen. Wale wanaume Agora prestem atenção ao versículo 17 e 18. Diz assim, disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, e tua mãe, e teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Ukawakusanye kwako nyumbani mwako baba yako na mama yako na ndugu zako na watu wote wa nyumbani ya baba yako. Amen. Praise the Lord. Amen. You Louvado see, the seja o line of Senhor. scarlet cord represent also the blood. Você percebe? O cordão de fio de escarlata também The representa o blood, sangue. this line of scarlet cord should be in the house of Rahab. O sangue, este cordão de fio escarlate, deveria estar na casa de Raabe. Ambaye aliweza kushushia kina hawa wanaume wawili. And Rahab must be faithful to the Lord, to all the instruction the Lord gave to her through the spies. Na lazima yeye E Raabe precisava ser fiel ao Senhor e a toda a instrução que ela recebeu do Senhor através dos espias. And perfect living that Noah had, remember? Isso está ligado com a vida reta e de justiça que Noé teve. Lembram-se disso? Noa alivyoishi. So when the spy said, bring all your family men to your house, your home. Os espias disseram, traga todos os membros da sua família para sua casa. In that day,
if we come and all of them, they are inside your home, they are saved. But if they are out, we are not responsible for them. Basi siku hiyo E naquele tutakaporudi dia, kuitoa quando nós nchi, espias viermos, wote wawe se katika nyumba todos yako, estiverem na dentro hao da tua watakaokolewa. casa, serão Wale salvos. watakaobaki Mas se nje, eles não usituulize. estiverem, não nos brothers and sisters, responsabilizaremos por Naona eles. wandugu na When wadada, we Vocês apply sabem, and we irmãos, live under the blood of Jesus, tukiishi quando nós ndani ya vivemos matini ya debaixo damu do ya Yesu, sangue we de live a Jesus, just and perfect living before Him. tuishi maisha nós ya haki vivemos uma vida inayostahili reta mbele e ya justa Mungu. We perante walk Ele. with the Lord all the time. Na tukaenende Quando na nós Mungu kila andamos com o wakati. We Senhor o are tempo todo, sanctifying our life and we are also sanctifying our family. Basi tutakuwa nós estamos tunatakasa santificando maisha nossa yetu vida na walio e a da nyumbani nossa mwetu. família. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Louvado Here seja o we Senhor. see that Rahab and his entire household was saved. Basi tukaona E aqui hapa vemos que Rahab Raabe na e, nyumba yake e yote toda a na sua jamii família yake foram waliokuwa. salvos. When the spy said, into your home, Quando o espia hao disse wanaume para wachunguzi dentro da sua waliposema casa, ndani ya nyumba yako, it means the proper environment. ilimaanisha significa mahali o ambiente palipostahili. We need adequado. to build, we need to produce the proper environment in our home to sanctify our people. Lazima tuweke Nós mazingira precisamos inayostahili construir um nyumbani ambiente mwetu adequado ambapo dentro yaweza de kuokoa nossas waliomo. casas para Environment santificar nossa full família. of eating of Jesus. Mazingira Um ambayo ambiente imejaa cheio de kumla alimentos Yesu. de Jesus. If your house is not a house of prayer, Ikiwa nyumba yako Se sua si casa nyumba não é ya uma casa maombi, de oração, your environment is not a house of praying the word. ikiwa mazingira se sua yako casa não si é um ile ya ambiente que kuweza ora a kuomba na palavra, kucheua neno la Mungu, If your house is not a house of calling on the name of the Lord all the time, ikiwa nyumba yako se sua casa si não é nyumba uma ya casa kulitia que jina vive la Bwana invocando kila o nome do wakati, Senhor, how do we expect that our house may be saved? basi como tutatumainije você ya espera que kwamba sua nyumba hiyo casa seja itaokolewa? salva? If myself is not under the cover and the cleansing of the blood of the Lord all the time, even in my prayer, praying for my people. Basi ikiwa Se eu mimi mesmo não estiver sifunikwi na debaixo damu da ya cobertura Yesu, do sangue na de hata Jesus, kuombea mesmo waliomo em nyumbani minhas mwangu, orações, How can I orando sanctify? pela minha família, How can my como family pode be minha sanctified? família basi na nyumba ser yangu itawezaje santificada? kutakaswa? So we need to build the proper environment in our household. Lazima tujenge Por isso, nós devemos mazingira criar um ambiente yastahilio adequado nyumbani em nossa mwetu casa. ili tuweze kujitakasa. Amen. Amen. Full Amém. of the blood of Jesus. Tukisha Cheia do weka sangue de damu ya Yesu Jesus. kila mahali. Full of the food of the lamb as eating Jesus. Ili tujaze Cheio do alimento do nyama ya Cordeiro de mwana-kondoo Deus. kama kumla Yesu. Full of the righteous and perfect life. Tukisha Cheios jaa de uma haki vida na reta maisha e yastahilio. justa. Full of walking before the Lord all the time. Tukishajawa na O ambiente kuenenda cheio mbele de ya Mungu. andar Praise diante God. do Senhor. And also, I forgot to mention in Louvado seja o Senhor. Passover, in Exodus 12. Eu esqueci de mencionar, né, a Páscoa em Êxodo 12. Juu ya nyumba kama vile It ilivyostahili. says also about the unleavened bread that was eaten together with the lamb. Inanena Ele pia diz mkate também usiotiwa- a respeito dos pães usiotiwa asmos que eles chachu comiam ulio- junto com o kulwa cordeiro. pamoja na huyo mwana-kondoo. Unleavened bread, it means a bread without leaven, without sin, without Pão contaminated asmo things. significa Mkate um usio pão chachu- sem fermento, usiotiwa sem chachu pecado. unawakilisha mkate ulio safi, maisha yasiyo na dhambi inayostahili. This is the proper environment that the Lord expects from our Sem family. contaminações. Esse é o ambiente adequado que o Senhor espera das nossas famílias, de todas as nossas Amen. casas. Amém? I hope I will finish now. Eu vou encerrar agora. I hope that these words you may dive into. Eu espero que vocês possam mergulhar nestas You palavras, may consider these verses. que vocês possam meditar nestes versículos, aplicá-los a toda a família, lembrando-se disso. A vida da igreja começa com a nossa família. Uma vida da igreja saudável começa com uma família saudável. Se nós precisamos nos arrepender, este é o momento.
this is the time. E kama tunataka Se nós precisamos kurekebisha ajustar mambo, algumas huu ni coisas, wakati. este é o If this is momento. the time to correct the way that we are taking, this is the time. Ikiwa tunaona ni wakati Esse é o unafaa momento de wa kuweza corrigir o nosso kujinyorosha viver. na Este é o kuenenda momento. ifaavyo, wakati ni huu. Amen. We need to prepare ourselves. Lazima Nós tujiandae precisamos wapendwa, nos na preparar, jamii zetu. preparar By nossa família consequence, the church life. e, por Na tuweze consequência, kuenenda preparar a katika vida da hiyo igreja na kujitoa wakufu katika maisha ya kanisa. For the coming of the Lord. Kwa kujiandalia para a kurudi vinda kwa do Bwana Senhor. wetu. Amen. Amen. Praise the Amém? Lord. Bwana asifiwe. Louvado seja o Amém. Senhor.